turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 66 do sexto ano. E o assunto dessa aula é Conquista de Constantinopla. Para o desenvolvimento desse assunto, temos alguns objetivos. São eles: definir a tomada de Constantinopla pelos otomanos como um marco no tempo histórico, dando início à Idade Moderna e término à Idade Média. Explanar acerca da cidade de Constantinopla e a sua ocupação pelo Império Otomano. Antes de mais nada, já lembrem-se de ter em mãos os materiais para a aula de hoje. Você irá precisar do seu livro didático que trata acerca desse assunto, caderno de história, para as anotações das principais informações, mas também para a realização da atividade ao fim dessa aula. Você irá precisar também lápis, caneta e borracha. Tendo todo esse material em mãos, podemos continuar com essa aula. Então, se você pegar a nossa linha do tempo histórico que já foi trabalhada já no início das nossas aulas, a questão da tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos, ela acontece em 1453 e justamente ela é um marco nessa divisão tradicional que vai por fim à Idade Média e dar início à Idade Moderna, com novas características, novas estruturas, enfim. Vocês vão perceber no decorrer das próximas aulas, em especial do sétimo ano, que tudo mudou na Europa. Só que assim, é importante ficar claro que isso não mudou da noite para o dia. Agora é 1453, 1454, é tudo diferente. Não, ela foi um processo bastante lento, gradativo, foi mudando. Pensem que de 1453 para a próxima fase, 1789, são 300 e tantos anos. Então, são várias transformações. É só uma divisão tradicional para melhorar a forma da gente estudar, fragmentar em espaços de tempo e facilitar o nosso estudo. Mas não quer dizer que isso aconteceu, mudou tudo do dia para a noite e que aqui, de repente, na nossa região, Brasil, a América, estava acontecendo tudo igual que estava acontecendo na Europa. Isso está acontecendo lá. Muito bem, então vamos entender. Primeiramente, antes do século IV a.C., Constantinopla recebia o nome de Bizâncio e era uma importante cidade grega que foi fundada na Anatólia no século VII a.C. Ela, aos poucos, tornou-se bastante influente na época do Império Alexandrino, lá de Alexandre, quando tornou-se um dos grandes polos da cultura helenística, que foi aquela cultura que foi uma mistura dos gregos com os povos que eles conquistavam. No século I a.C., ocorreu o domínio do Império Romano sobre os antigos territórios helenísticos. E no caso Bizâncio, tornou-se referência central do lado oriental do Império. Devido às crises sucessivas em Roma, que a gente já tratou a respeito disso, né? A questão da crise escravista, não conquistavam mais escravo, não tinha mais território para conquistar, daí teve a questão das invasões bárbaras, né? O século IV, então, foi marcado pela questão das invasões bárbaras e um dos chefes políticos mais importantes ali do Império Romano, Constantino, mudou a sede do Império Romano para Bizâncio, que em 330 trocou o nome da cidade para Constantinopla, a cidade de Constantino. Então, Bizâncio torna-se Constantinopla, que era a capital do Império Romano, mas do Oriente. Constantino logo se converte ao cristianismo, que até então os cristãos eram perseguidos, mas aqui há a conversão do imperador. Essa religião já tinha raízes profundas na região da Anatólia, que compreendia, sim, a Bizâncio, agora Constantinopla. E
em todo o Império Romano do Ocidente, o cristianismo era muito forte. Lembrem-se que passou a ser a religião oficial do Império. Então, o Império Bizantino caracterizou-se pela fusão entre a cultura grega, a helenística, e a judaico-cristã. E também tornou-se um dos mais prósperos impérios da Idade Média. Constantinopla passou a ser uma das cidades mais cobiçadas e ainda hostilizada por suas muralhas por diversas vezes. Os reinos cristãos ocidentais também tiveram seus estranhamentos com os bizantinos ortodoxos, porque havia uma diferença até na questão religiosa em alguns pontos. E o ponto alto dessas divergências entre o Ocidente e o Oriente europeu deu-se principalmente na época da Quarta Cruzada, que ocorreu em 1202. Até sugiro que vocês retomem a aula sobre as cruzadas, se não lembrarem. E isso resultou na invasão e também no saque de Constantinopla e na criação do chamado Império Latino, que só foi desmantelado, desfeito pelos bizantinos no ano de 1261. Constantinopla recebia diversos ataques e passou a ficar cada vez mais isolada, com as defesas mais fragilizadas. Nesse contexto, aparece um império que está ganhando força, o Império Otomano. Quem eram eles? Otomanos, eles eram inicialmente cavaleiros nômades, aqueles que não têm lugar fixo, né, da Ásia Central. Eles se converteram ao islamismo, que é a religião do profeta Maomé, já estudamos também. Eles converteram-se no século IX e entraram na Europa por meio do Estreito de Dardanelos, em 1345, e isso não foi uma invasão, foi inclusive a convite do imperador bizantino João V, que precisava de guerreiros, de pessoas para lutar, para combater um usurpador, alguém que queria tirar o seu poder de forma ilegal, que não estava constituído com base nas leis, nos costumes deles. Porém, olha só, com o tempo eles não se contentaram em apenas receber o soldo, aquele salário pago pelo imperador. Eles começaram a conquistar cidades por ali, cidades por lá, sob a influência bizantina, como o caso de Galípoli. O João V ofereceu aos reis do Ocidente, lembrem-se que estamos falando do Oriente, o fim do cisma, aquele que dividiu a igreja em duas partes, entre a igreja ortodoxa e a igreja católica, né? E isso ele prometeu se os reis ajudassem contra os otomanos. Só que o problema foi parcialmente resolvido. E depois de uma negociação com o sultão Murad I, em 1371, na qual foi oferecida uma relação de suzerania. Lembram? Suzerano-vassalo, aquele que manda. E é uma relação de fidelidade sem nada escrito. Pode ser desfeito a qualquer momento. Com o passar do tempo, as relações entre bizantinos e otomanos passaram a ficar cada vez mais tensas, pois os últimos já haviam conquistado vários territórios ao longo da Península Balcânica e isso não está ficando legal. O que vai acontecer? A ocupação de fato de Constantinopla vai acontecer agora com esse imperador, Mehmed II, que marchou com suas tropas rumo a Constantinopla em 1453. E ele não estava disposto a negociar acordos como outros sultões fizeram que o antecederam. O objetivo dele era tomar a cidade e fazer dela o centro de um império ainda maior aos otomanos. Então, a ocupação de Constantinopla foi um processo bem rápido. Uma das primeiras ações do sultão foi descaracterizar a Basílica de Hagia Sofia, que era uma igreja ortodoxa bizantina,
e transformando-o em uma mesquita, que seria, sim, um centro religioso dos islâmicos. Essa vontade de dar continuidade aos elementos da cultura bizantina facilitaria para Mehmed e seus sucessores a conquista de boa parte do mundo cristão ortodoxo daquela região. Então, o Império Otomano mudou o nome de novo, de Constantinopla, e agora ela passou a chamar-se Istambul, que chegou ao seu auge nos 3 séculos seguintes. Agora, depois dessa aula, é importante que vocês entendam que essa tomada de Constantinopla muda um pouquinho os rumos da história e é um marco na questão do fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Esses pormenores, nomes difíceis, complicados, às vezes vocês não vão lembrar e não é o necessário, mas é importante vocês entenderem todo o processo que desencadeou essa tomada de Constantinopla e o que era Constantinopla, qual a importância dela para a história naquele momento. Agora, vocês devem fazer a atividade referente à aula de hoje, que tem por objetivo revisar esse assunto e ainda fixar algumas informações que com certeza serão úteis para o entendimento de próximos assuntos. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!